ao corpo era comum, quer entre as tribos americanas, quer entre as tribos da Europa e da Ásia do Norte. Nas zonas do leste da América do Norte, a religião algonquina era fortemente reminiscente das religiões circumpolares da Eurásia Ártica. Todas estas tradições religiosas denotavam uma profunda crença num Deus supremo, em deuses atmosféricos e em deuses da caça. E apresentavam ideias semelhantes quanto à vida depois da morte e quanto à estrutura do mundo dos vivos. Os algonquinos acreditavam num ser supremo poderoso, rodeado por deuses dos raios e dos relâmpagos, normalmente representados por uma águia mítica. Também havia deuses do vento. Os algonquinos tinham o culto da Mãe Terra e tinham concepções muito claras relativamente à sua viagem para o reino dos mortos. O totemismo apareceu na América praticamente em todos os grandes grupos tribais, que por sua vez se dividiam em subgrupos ou clãs. Cada clã tinha o seu animal protetor, por exemplo, um veado. Os Ojibwa acreditavam que o animal de um clã também podia ser o espírito protetor de uma pessoa, que essa pessoa tinha contatado através de um sonho ou de uma visão. O animal do clã revelava onde se podia encontrar caça. Ao Deus da vida, que supervisionava o homem e as suas ações, os Ojibwa chamavam Kichi Manitou, que significa grande Manitou ou grande espírito. A palavra Manitou aparece ligada a tudo o que seja espiritual, sobrenatural. Os Cree, outra tribo alonguina, denominavam o Deus Supremo simplesmente por Manitou. Por vezes também era identificado com o Deus da caça, o espírito do Caribou. À semelhança de muitas outras tribos índias americanas, os Ojibwa adoravam a Mãe Terra. Acreditavam que vivia nas árvores, arbustos e pedras. Era uma figura espiritual importante e por isso faziam-lhe ofertas de bolsas de tabaco. O poder da Mãe Terra para curar e para fazer crescer a vegetação era reconhecido em toda a América do Norte. A par desses conceitos, havia outras ideias acerca do universo em que vivemos. Como é que nos mantemos de saúde? Qual a nossa relação com as coisas que nos rodeiam? Com o céu, as plantas, os insetos? E havia ensinamentos muito específicos que ainda hoje existem e que ainda são úteis e que podem servir para nos orientarmos. E essas ideias estavam ligadas a ideias de nos mantermos bem. E estas ideias de nos mantermos bem estavam ligadas a ideias de comportamento. Coisas que devemos fazer nós próprios para mantermos a saúde física e mental. E, portanto, essas ideias estavam ligadas a ideias de cerimónias ou de rituais. Portanto, as coisas estavam todas ligadas umas às outras. Os Midew e Win ergueram cabanas que eram réplicas simbólicas do universo. Entre as suas cerimónias rituais mais importantes contavam-se os ritos de iniciação, que os candidatos tinham de passar para se poderem tornar curandeiros ou curandeiras. Aprendiam todos os saberes da tribo, estudando botânica, mitos da criação, requisitos cerimoniais, etc. Depois deste período de estudo, o candidato submetia-se a um ritual de morte e ressurreição. Um sacerdote disparava figurativamente uma concha de mexilhão contra o corpo do candidato, atingindo-o com um molho de ervas medicinais. A seguir, o candidato simulava a morte, e era então que tinha uma visão que se acreditava que lhe conferia poderes e lhe dava uma canção sagrada. Isto é uma canção de oração. Com ela a pessoa pode viajar para onde quer que seja, porque para onde quer que vá, vai protegida e abençoada por Deus. Os primeiros Ojibwa e os seus vizinhos algonquinos acreditavam na vida depois da morte. Os mortos podiam chegar a essa vida depois da morte seguindo um caminho até um rio e atravessando o rio por cima de um tronco de árvore escorregadio. Com o tempo e com o aumento da influência do cristianismo, os índios americanos acabaram por acreditar não apenas num paraíso maravilhoso para os bons, mas também num inferno para os maus. Muitas crenças e práticas das religiões índias americanas têm as suas origens nas culturas de caça da Ásia Circumpolar. No entanto, as culturas pescatórias da Ásia Circumpolar também influenciaram a vida no Novo Mundo, especialmente ao longo da costa do Pacífico Norte.
Essas influências podem ser vistas claramente na cultura ártica dos esquimós, muito especializada, e ainda nas culturas dos índios americanos ao longo da costa noroeste do Pacífico. A cultura esquimó desenvolveu-se em resposta às condições gélidas que se vivem no extremo norte. O transporte a longas distâncias normalmente era feito através de caiaque ou de umiaque, um barco grande e aberto usado pelas mulheres. Os esquimós caçavam com arpões e viviam em iglus. A religião deles era muitas vezes sombria, espelhando o poder natural devastador do Ártico, onde o meio ambiente é traiçoeiro, caprichoso, omnipresente e frequentemente perigoso. Contudo, nem a natureza nem a religião conseguiam diminuir o ar bem disposto dos esquimós. Quando os pescadores esquimós cometiam crimes contra os animais ou violavam outros tabus, acreditava-se que os animais marinhos ficavam impuros, que sentiam dor e que desapareciam. Por extensão, pensava-se que a deusa Sedna, cujos dedos se dizia que eram os animais marinhos, também ficava impura e também ficava com dores. Com o seu abastecimento alimentar a desaparecer, os esquimós ficavam ameaçados pela fome. Por isso o xamã deles enviava a alma ao fundo do mar para limpar o cabelo de Sedna e retirar-lhe todas as impurezas. Na realidade, muitas culturas circumpolares faziam uma distinção clara entre animais terrestres e animais marinhos. E também faziam a distinção entre os seres sobrenaturais que protegiam esses animais. No Alasca, a baleia era considerada um ser sagrado. Este enorme mamífero marinho tinha um culto próprio. Para se ser caçador de baleias, primeiro era preciso ter-se uma visão de baleias. No momento dessa visão, o caçador ouvia canções que depois devia cantar durante as expedições de caça. Viajando para leste, a partir da costa noroeste americana, depressa se chega ao grande planalto que fica no lado ocidental das Montanhas Rochosas. Aqui a cultura pescatória misturou-se quer com culturas caçadoras, quer com culturas recoletoras. Na cultura que saiu dessa fusão existiam dois rituais interessantes. O primeiro era a cerimónia do salmão e o segundo era o da busca de uma visão de poder. Este último era um rito de puberdade levado a cabo pelos rapazes a fim de iniciarem a sua comunicação com o mundo dos espíritos. Por vezes os rituais de busca de visão prolongavam-se durante anos. Uma versão mais intensa desse ritual podia incluir visões induzidas por jejuns, orações e outros meios. Estes e outros rituais semelhantes continuavam até o jovem sonhar com algum animal ou ave. O animal ou ave passava então a ser o seu espírito protetor a quem ele rezava. Então o rapaz pintava a cara com desenhos que simbolizavam o seu espírito protetor, conforme ele o tinha visto no seu sonho, e guardava um bocado de pele do animal do seu espírito protetor numa bolsa feita de outro animal do seu espírito protetor. O espírito já lá está. Eles só se apercebem dele quando fazem a busca da visão. Eles têm a consciência que existem certas forças à volta deles. Não andam necessariamente à procura da aparição de um fantasma ou de um espírito. É uma ligação, uma comunicação que se estabelece com poderes mais elevados, com fontes de conhecimento superiores. E a maneira como estes conferem certas coisas àqueles que buscam a visão. No meu papel de padrinho de alguém que anda em busca da visão, é meu dever interpretar essas coisas para eles. Houve uma vez um que veio todo preparado, com coisas modernas, com agendas e isso tudo. E quando aqui chegou, tinha tudo escrito. Só que havia uma coisa. Ele voltava sempre a ela. Por muito que ele a quisesse ignorar, essa coisa estava na linha de visão dele. E essa coisa era uma folha de erva. Ele olhava para um lado e olhava para o outro. Suponho que o que ele queria encontrar era uma coisa mesmo grandiosa, fosse lá onde fosse. Só que voltava sempre à folha de erva. Então eu disse-lhe: esse é o teu sinal de poder, a folha de erva. O quê? Respondeu-me ele. E eu disse: pois, a folha de erva. Andavas a pensar em grandes coisas, em coisas grandiosas. Num grande urso, num grande lobo, ou num búfalo, ou numa águia, ou noutra coisa qualquer, mas no género. O que os espíritos te estão a avisar é que tu tens uma ideia exagerada de ti próprio.
E é por isso que andas à procura de coisas grandiosas e os espíritos estão a obrigar-te a olhar para baixo, a considerar uma folha de erva. E é isso que acontece na vida. Muitas vezes, quando pretendemos alcançar qualquer coisa, há uma porta que se fecha na nossa cara. E, no entanto, quando tudo acaba, continuamos de pé. E por isso voltamos a tentar de novo. Talvez antes não estivéssemos bem preparados. Por isso aceitamos a situação e voltamos a insistir. A nossa capacidade de aguentarmos, de nos mantermos firmes, apesar de todos os reveses, seja em que situação for, podemos agradecer tudo isso à Mãe Terra. Existem muitas semelhanças entre as religiões espalhadas pelas Américas do Norte e do Sul. Apesar de milhares de anos de evolução das culturas índias americanas, muitas das características das primeiras religiões de caçadores conseguiram sobreviver. A questão de se os índios americanos desenvolveram sociedades agrárias com ou sem a influência do Velho Mundo tem sido bastante controversa. Houve muitas oportunidades para a agricultura se desenvolver de forma independente na América. Tradicionalmente eram as mulheres que estavam encarregadas de recolher ervas, sementes, frutos secos e bulbos. Alguns estudiosos colocaram a hipótese de as índias americanas terem descoberto a forma de produzir plantas num quintal perto da aldeia. As mulheres contribuíram grandemente para a história económica primordial, plantando maíz, aquilo a que agora chamamos milho, na América do Norte e Central e nas montanhas andinas do sul da América. Quer no Velho, quer no Novo Mundo,